Para mim tá ok. Pronto, vê só. Eu queria agradecer ao pastor Roberto pela oportunidade aí que tem nos oferecido, né? A Jonathan também, que fez o convite para mim, e a Jackson também, que está aí fazendo essa transmissão. E também quero desejar feliz, um feliz aniversário para nossa missionária Raquel. Que Deus continue abençoando a vida dela, que ela continue sendo bênção na casa do Senhor e que Deus continue abençoando o ministério dela junto com o pastor, né? Então, todo mundo ouvindo direitinho? Agora tá bom. Pronto. Então, como Jonathan me perguntou o tema que a gente vai conversar hoje vai ser sobre o caminho de volta para casa. Um amigo meu, até quase agora eu estava aqui montando a palavra, ele veio me perguntar o que é que eu teria de dizer em meio a tudo isso que está acontecendo, uma visão bíblica, esquecer emprego, esquecer o nosso cotidiano. E eu disse para ele, falei algumas coisas e disse, veja a live daqui a pouco, que lá eu vou ministrar uma reflexão para que você venha entender qual o ponto de vista cristão diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, e versículo de 1 a 6. Você que está do outro lado aí, não deixe de abrir a Bíblia. Vamos cultuar verdadeiramente. Depois que nós lermos, continue com ela aberta, para que vocês possam confirmar que tudo que eu estou falando esteja dentro das Escrituras Sagradas. Isso é importante. Então, no Evangelho segundo escreveu João 14, versículo 1 até o 6, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conhece o caminho, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Deus, Pai, nesta hora, Senhor, queremos te apresentar, Deus, as nossas vidas. Deus, continua falando conosco, Pai, através da tua palavra. Ó Deus, conforta os nossos corações nesta noite com a tua palavra, Deus. Porque nós sabemos que a tua palavra é ela que nos edifica, é ela que nos exorta e é ela que nos guia, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela mocidade, Senhor, do curado. Obrigado também pela mocidade do Totó, que também está ligado, Senhor, na live. Ó Deus, obrigado por todas as vidas que estão nos ouvindo, ó Pai, nesta hora. É isso que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, esse versículo ele é muito interessante e muito bonito. Por quê? Porque os discípulos eles já estavam tristes por causa da partida de Jesus, envergonhados pela demonstração de egoísmo e orgulho, e perplexos pela previsão do Mestre, em que entre eles estava o traidor e o outro o negaria. Nos episódios anteriores, nós vamos ver Jesus lavando os pés dos discípulos. E, consequentemente, o traidor é indicado no versículo 21 do capítulo 13. Então, Jesus ali mostra que existia um traidor no meio deles. E depois Jesus diz que um iria negá-lo 3 vezes. Então, os discípulos estavam muito preocupados, estavam com o coração turbado. Eles não estavam
apenas tristes, mas ele realmente estava com o coração perturbado, em agonia. Por padecer, era necessário que ele... O que iria acontecer com a vida deles quando Jesus Cristo ele fosse crucificado? Então, para eles era um momento de muita tristeza, os discípulos ali estavam enfrentando. Era um traidor que estava sendo indicado, era outro que queria o negar. Então, os discípulos estavam de uma forma muito conturbada. Mas Jesus, ele começa dizendo assim para eles, de uma forma bem carinhosa, dizendo: tenho dito isso. Ele dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Então, Deus Jesus estava dizendo para eles que para eles não ficar preocupados. Os corações deles estavam turbados. Mas interessante é que Jesus, os discípulos estavam tristes por causa da partida deles. Mas nesse momento que Jesus conforta os discípulos com essa palavra, o mesmo Jesus estava perturbado de espírito, sentindo a agonia da morte, sabendo por tudo aquilo que ele iria passar. Então, no capítulo 13, versículo 21, diz isso que, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então, naquele momento que Jesus estava mostrando que um deles iriam traí-lo, ele estava com o coração turbado. No versículo 26, capítulo 26, versículo 38 de Mateus, Jesus também diz que, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui e vela comigo. Quando Jesus estava no Getsêmani. Em Lucas 22, 44, diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o céu, até o chão. É interessante que Jesus ele mostra o seu amor, consolando homens que tinham mostrado o egoísmo, homens egoístas, outros que o negariam. Mas mesmo assim, Jesus, com o coração turbado, preocupado, agoniado, mesmo assim, ele conforta os seus discípulos. Então nos vem uma pergunta: existe amor de um pastor como esse? Será que existe no mundo? Esse amor é só de Jesus Cristo. Os discípulos estavam tão preocupados com a ida de Jesus, com a crucificação dele, com o sepultamento de Jesus, e o coração deles estava muito conturbado com tudo aquilo que Jesus tinha falado para eles. E muitas vezes nós, como os cristãos, ficamos perplexos, com o coração conturbado, diante a grandes coisas que estão acontecendo em nossas vidas, ou aquelas que ainda vão vir, ou também já aquelas que passaram. Nós ficamos em estado de coração conturbado, de coração angustiados, preocupados, em agonia, devido a tudo isso que estava passando. Mas Jesus, ele está aqui para consolar os nossos corações. Nós temos que ter a certeza que ele, assim como está dizendo para os discípulos, é dizendo assim: não fiquem preocupados, tudo vai ficar bem. Nós estamos preocupados devido a toda essa calamidade que está acontecendo em nossas vidas, que os jovens aqui na live estão dizendo, tocando na mesma tecla, sobre esse vírus que está impregnado não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas Jesus está nos dizendo nesta noite, através da sua palavra, que fique tranquilos. Não precisa nos ficarmos
conturbados. Porque Jesus Cristo, mesmo estando no estado de espírito conturbado, ele estava confortando os discípulos naquele momento. E esse mesmo pastor está conosco todos os dias, confortando. Vai ficar tudo bem. Eles poderiam até ficar tristes, mas não perturbados, não agitados, de perplexidade e confusão. Jesus estava dizendo para eles: parem de ficar preocupados. Então nós temos que parar de ficar preocupados, assim como aqueles discípulos. Nós temos que ter a certeza que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que ter a certeza em quem nós temos crido. Nós temos que saber que, acima de tudo isso que está acontecendo, há um Deus sentado no trono. E nós temos que estar preocupados em segui-lo, em amá-lo, em respeitá-lo, em de ouvir a sua palavra, de orar e de buscar. Porque nós temos que viver com confiança, porque nós somos cristãos. Nós levamos a palavra em nosso coração. E a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. A Bíblia também diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é também agradável. Então nós temos que ficar com o coração calmo neste momento, queridos. Assim como aqueles discípulos que estavam ali preocupados, Jesus disse para eles assim, ó, não fiquem preocupados, fiquem calmos. Então que nós possamos ficar calmos nessa noite. Que nós possamos ter a paz de Cristo em nossos corações e saber que Ele está no controle de todas as coisas, que certas coisas é necessário que aconteça, e quando essas coisas acontecem, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então Jesus continua dizendo assim, que não se turbe o vosso coração. Ele diz, crede em Deus, crede também em mim. Ele está dizendo em outras palavras, continue confiando em Deus e continue também confiando em mim. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que em algum momento na vida daqueles discípulos, dali por diante, a fé dele, eles iriam fraquejar em algum momento. Pois em questão de horas ele iria morrer na cruz, seria sepultado. E que a fé dos discípulos iriam minar. Então Jesus estava dizendo assim, olha, fiquem tranquilos com tudo o que vai acontecer. Não fiquem apavorados. Confiem em Deus. Porque era difícil os discípulos confiar em Jesus, porque aquele Messias, o rei, que eles pensavam que iria reinar terrestre ali em Israel, ele iria morrer. Então para eles era difícil entender isso, que o Deus iria morrer. Então ele diz, da mesma forma que você confia em Jesus, confia em Deus, confia no Pai, continue confiando em mim. Então Jesus está dizendo para os discípulos, continue confiando em mim. Porque ele sabia que eles iriam passar por ali pela frente, por momentos complicados na vida dele. Mas que eles poderiam se assegurar nessas palavras de confiança. E nós vamos ver que muitos ainda tiveram a sua fé minada, como eu acabei de falar, porque em João 16:20 diz assim, na verdade vos digo, que vós choreis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Em Mateus 26:31 diz que então lhe disse Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Marcos 16:3 diz assim, e indo estes, anunciaram-nos uns aos outros, mas nenhum ainda desses creram. No caminho de Emaús, 24 de Lucas 21, e nós esperávamos que fosse ele quem remisse a Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então, da mesma forma que Jesus previa que os discípulos iriam ter as suas fé minada, mesmo assim foi o que aconteceu. Então, os discípulos estavam ali com corações perturbados diante de tudo aquilo que ainda haveria de acontecer.
Mas eu quero dizer uma verdade para vocês. É que o remédio para um coração perturbado é ter a certeza que Jesus é e permanece sendo o nosso Salvador. Porque mesmo ele indo para a cruz, sendo morto, crucificado, sendo sepultado, ele continuou sendo o nosso Salvador. Em nenhum momento ele deixou de ser Deus. Em nenhum momento da vida de Cristo ele deixou de ser Deus, ele deixou de ser homem. Ele foi Deus e homem todo o tempo. Não existe uma separação entre o Jesus homem e o Jesus Deus. Isso não existe. Jesus, ele é Deus e ele também é homem ao mesmo tempo. Então, Jesus ele ainda continua dizendo para os discípulos. Ele disse, não fiquem preocupados, confiem em Deus. Da mesma forma que você confia em Deus, também confie em mim. Eu sei que vocês vão passar por momentos de tribulações, por dificuldades. Mas continue confiando em mim. E Jesus diz assim para eles, nos dá uma promessa para os discípulos. Diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Os discípulos sabiam que iriam se separar de Jesus. Jesus estava mostrando que o lugar para onde ele estava indo, a casa do Pai, também tinha lugar para eles. Jesus estava dizendo, eu vou vos deixar por algum momento, mas um dia nós nos veremos. E neste lugar onde eu estou indo, também tem lugar para todos vocês. Então Jesus está nos mostrando nesta noite que o lugar que ele preparou tem lugar para toda a sua igreja. Para todos os escolhidos de Deus, este lugar também é para nós. Tem espaço para todos nós morarmos lá. Nós temos que viver, queridos e queridas, sabendo que o nosso lugar não é neste mundo. Estamos aqui apenas peregrinando. Nós temos que ter a certeza que o melhor Deus já preparou para nós. A nossa visão, a nossa mentalidade, ela é muito limitada. Muitas vezes nós se limitamos a esse mundo, a essas coisas. Muitas vezes estamos nos apegando às coisas materiais, às coisas carnais. Mas nós temos que ter a certeza que Deus preparou um lugar melhor para nós. Nós temos que ter a certeza como cristão que independente do que venha acontecer em nossas vidas, o que esteja acontecendo, mas nós estamos salvos. Deus ele já pagou por nós. Jesus Cristo nos justificou. Nós temos a eternidade para viver ao lado dele. E aqui nessa terra é apenas uma fração de tempo. E muitas vezes nós pensamos, não, eu quero construir isso, eu quero me casar, eu quero fazer aquilo, eu quero ter um bom emprego. Eu quero conseguir, eu quero crescer. Mas nada que nós podemos conseguir neste mundo se compara com o que Deus tem prometido e aquilo que ele preparou para nós. Nós temos que ter essa certeza que nada neste mundo se compara à glória que há de ser revelada para nós. Nós temos que saber que nós estamos vivendo aqui é apenas por um momento, por uma passagem de tempo. E muitos estão se preocupando, estão aperreados, dizendo, se eu morrer, meus irmãos, um verdadeiro cristão não tem medo da morte. Porque nós sabemos que a morte é apenas o início de uma vida eterna com Deus. A morte é apenas uma porta. O cristão não deve ter medo de morrer. Nós temos que ter a certeza que se nós amanhã não estivermos com vida, mas Deus estará conosco e nós estaremos com Ele. Nós temos que ter essa certeza, essa convicção, que não importa o que nós viemos passar nessa vida, até se amanhã nós não estivermos mais aqui, mas uma coisa eu lhe garanto, se nós não estivermos neste mundo, estaremos num lugar muito melhor do que este mundo. Que nós vamos ver
onde é este lugar, um pouquinho mais na frente. Porque a Bíblia nos mostra onde é este lugar. O que tem neste lugar. Então Jesus disse que ia preparar. E Jesus preparou este lugar para a gente. Preparou este lugar para mim e para você. Só que muitas vezes o inimigo tem cegado o nosso entendimento. Nós estamos preocupados com esse mundo. Mas que nós possamos nos libertar deste mundo. E saber que nós estamos nas mãos do Senhor. Que temos que fazer o nosso papel como cidadão. Temos que nos precaver. De todas as formas que nós possamos nos precaver. Mas se um dia chegar diante de nós a morte em nossa porta, nós devemos abraçá-la, porque nós sabemos que nós estamos indo ao encontro do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não temos que ter medo da morte, queridos. Nós não devemos pensar nisso, porque nossa mente foi manchada pelo pecado e muitas vezes nós não entendemos o que Deus preparou para nós. Mas um dia, quando nós olharmos o que Deus preparou, nós vamos saber como maravilhoso é estar na presença de Deus. Um lugar jamais visto, um lugar jamais pensado, um lugar jamais imaginado. Este lugar maravilhoso é o que Deus preparou para nós. Então Jesus continua dizendo o que Ele é. Ele disse, Jesus, porque os discípulos perguntaram, Senhor, como nós saberemos o caminho para onde ir? E realmente, eles estavam preocupados com o caminho. Como é que eles poderiam chegar neste lugar? Nessas casas, nesses apartamentos que Jesus ia preparar. Jesus disse assim para os discípulos, não se preocupem. Sou eu que vou levar vocês neste lugar. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ir a Deus a não ser por Jesus. Ele estava dizendo assim, que eu sou quem vai levar vocês até Ele. Até isso nós não precisamos nos preocupar. Como será depois que eu morrer? Como eu vou saber o caminho para o céu? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou entender? Meus irmãos, não se preocupe. Porque Jesus vai vir nos buscar. E é Ele que vai nos levar para perto do Pai, para este lugar. Se for em vida, nós seremos arrebatados. E se for em morte, virá um anjo nos resgatar e nos levar. Mas de toda forma, nós estaremos junto ao Pai. Então é Ele que vai nos levar. Jesus Cristo, Ele é o caminho. Nós não precisamos nos preocupar de como será, como nós vamos chegar até a Ele. Nós temos que ter a certeza que quando nós fecharmos os nossos olhos, Jesus Cristo vai estar nos levando à presença do Pai. Então Ele nos ensina, Jesus Ele nos ensina que Ele é o caminho. Em Lucas 20, 21 diz assim, e perguntaram dizendo, Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência de pessoas, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Jesus é quem nos ensina esse caminho. Jesus é Ele quem nos guia pelo caminho. Em Lucas 1, 7 e 9 diz assim, para iluminar os que estão assentados em trevas e nas sombras da morte, a fim de dirigi-os aos nossos pés pelo caminho da paz. Quem nos guia por esse caminho é Jesus. E Ele consagrou-nos um novo e vivo caminho. Esse caminho é Ele que vai nos levar para Deus. Por isso que lá em Hebreus 10, 20 diz assim, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, foi necessário que Jesus Cristo Ele morresse. Foi necessário que Ele padecesse. E quando Jesus Cristo Ele padeceu naquela cruz e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele nos levou para um novo e vivo caminho. Ele nos apresentou esse caminho para que nós pudéssemos ser levados novamente até a presença do Pai. E eu quero destacar aqui 3 verdades deste lugar para a gente encerrar, para não passar do tempo, como foi me sugerido. Primeiro, é que este lugar existe.
Este lugar é real. Apocalipse, versículo 21, diz assim, João dizendo assim, ó, e eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Jesus, quando foi na ilha de Pátimos ao teu encontro com João, João viu com os olhos um novo céu e uma nova terra que Cristo preparou para a sua igreja. Então este lugar é real. Esse lugar existe, meus irmãos. Este lugar é verdadeiro. Segundo, nesse lugar nós não iremos sofrer mais. Quantos hoje estão sofrendo? Quantas famílias estão de luto nesses 3 últimos meses? Quantas? Não só aqui no Brasil, mas em todos os países. Quantas pessoas morreram por causa desse coronavírus? Quantos estão chorando a dor, perdendo pai, perdendo avô, perdendo mãe, perdendo avó, perdendo filho, perdendo os entes queridos? Mas esse lugar é real, e neste lugar nós não iremos mais sofrer. A dor que muitos pais hoje estão sofrendo pelas mortes dos seus filhos, ou vice-versa, ou luto, não mais existirá. Porque lá em Apocalipse 21:4 diz assim, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, tudo que a humanidade, a igreja tem chorado aqui, tem sofrido, lá no céu, as nossas lágrimas serão todas enxugadas por Cristo. Lá não existirá mais luto, lá não existirá mais pranto, lá não existirá mais clamor, mais dor, porque tudo se passou, ninguém lá vai ter mais enfermidade. Nenhuma enfermidade mais existirá, porque tudo isso que nós sofremos é tudo consequência do pecado. É tudo consequência do pecado que nós sofremos. Mas interessante que quando Cristo transformar os nossos corpos, quando Ele tirar de nós completamente o pecado, nós teremos uma nova natureza. E essa natureza não será mais corruptível, será incorruptível. Nós não seremos mais corruptíveis, nossa carne não vai mais envelhecer, nós não vamos mais morrer, nós não vamos mais chorar, nós não vamos mais ter mais nenhuma doença. Nós vamos viver em plenitude de alegria no reino de Deus. E o terceiro e último é que o noivo vem buscar a sua igreja para este lugar. Este lugar que existe. Esse lugar que só vai ser de alegria, que não existirá mais nada. Nada que venha nos trazer, nada que nos venha trazer tristeza, nós seremos lembrados. Por quê? Porque o noivo vai vir nos buscar. E nós teremos nosso corpo transformado, a nossa mente transformada. Então, lá em Atos 1:10 diz assim, quando Jesus está indo ao céu, diz assim, 10:1, versículo 1, 10, não, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, para este lugar, se nós não estivermos em morte, nós estivermos ainda em vida, nós vamos ver o noivo vindo nos buscar. É essa a promessa que temos que nos segurar. Esse meu amigo que me perguntou hoje pela tarde, é isso que eu quero dizer para ele, Emerson. Nós temos que nos segurar nessa palavra.
que Deus ele preparou um lugar que nada disso mais existirá. Não existirá dor, sofrimento, pranto, luto. E este lugar, meu amigo, é real. Este lugar existe. Este lugar nós temos que ver pelos olhos da fé, porque as Escrituras nos revelam isso. E Jesus Cristo, ele vai vir nos buscar. Estamos vendo aí grandes pregadores mostrando que nós estamos vivendo nos últimos dias aqui na Terra. Nós estamos vivendo os últimos dias. A palavra de Deus está se cumprindo. E Jesus Cristo vai vir nos buscar. Então essa é a certeza, essa é a esperança que o cristão deve ter. Independente do que venha acontecer na vida dele, Jesus Cristo vai vir nos buscar de qualquer maneira para um lugar que ele preparou. E este lugar é na presença do Pai. Nós temos que voltar novamente a ter a comunhão plenamente com Deus. Hoje nós já temos essa comunhão, mas plena ainda não. Mas nós só vamos ter através de Jesus. Por isso que ele morreu na cruz. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, foi para nos salvar, para nos mostrar esse novo caminho. Ele veio para nos guiar, por isso que ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não existe outro caminho que leva o homem a Deus, a não ser por Jesus Cristo. Por isso que ele disse que ele é o caminho. Então nós não devemos ficar preocupados, queridos. Nesse momento de pandemia, nós temos que estar felizes, temos que estar de sorriso aberto e saber que nós confiamos em Deus. Falar como Jó disse, eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor ele vive e por fim se levantará sobre a terra. Nós temos que ter a convicção que nós cremos em Deus, que nós cremos em Jesus. Por isso que ele disse, credes em Deus, confiem do jeito que vocês confiam em Deus também, continue confiando em mim. Eu sei que a dificuldade vai ser muito grande. Eu sei que vocês vão ser dispersos. Vocês vão me ver morrendo, vão me ver sofrendo. Mas continue confiando em mim, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando Jesus ressuscitou, todo o poder estava nas mãos dele. E ele está aqui para nos guiar por esse novo e vivo caminho. Para você que está aí ligado na live, que ainda não fez a sua decisão, que ainda não se encontrou com Jesus, a minha oração nesta noite é que a graça te alcance. Porque quando nós somos alcançados pela graça, quando nós começamos a entender as Escrituras, em nosso coração acende uma chama, a esperança, e essa esperança ela nunca mais morre. Nós podemos ficar tristes, meus amigos. Eu estou dizendo que não é momento de nós ficarmos tristes, nós podemos ficar até tristes com tudo isso que está acontecendo, ou por qualquer coisa que venha acontecer, mas que nós não fiquemos com o coração conturbados, agoniados. Porque Jesus disse, confie em mim, confie em Jesus nessa noite, confie nele. Saiba que nós somos a igreja que ele escolheu, a igreja a qual ele veio sofrer na cruz. Todo aquele sofrimento foi por mim e por você. Então nós não devemos ficar preocupados. Nós temos que ter a certeza que Cristo está no controle de tudo. Ter a certeza que ele já preparou um lugar para nós. Que ele disse, este lugar é lugar para mim e também tem lugar para você. Porque nesse lugar não é só estar na presença de Cristo, mas é de vê-lo face a face. Ele vai nos colocar nos braços, nós vamos poder abraçá-lo, nós vamos poder ser consolados por ele, porque é ele quem vai nos consolar quando nós chegarmos naquele lugar. Então, essa foi a palavra que Cristo colocou no meu coração para passar para nós nesta noite. Então, que nós possamos guardar essas palavras em meio a tudo que vem acontecer em nossas vidas. Temos que ter a certeza que Cristo está no controle de tudo. E, meus irmãos, se amanhã eu não estiver mais aqui, não chores por mim, mas fique feliz, porque eu vou estar naquele lugar que Deus preparou para mim e para você.
Nós não sabemos se eu vou primeiro ou se você vai primeiro. Nós não sabemos qual seja o momento. Mas nós temos que ter a certeza que quando esse momento chegar em nossa vida, é um momento de alegria. É um momento de felicidade. É um momento de nos regozijarmos. Porque nós vamos voltar para perto do Pai. Nós vamos voltar para perto de Deus. Um Deus que amou o mundo, que amou a igreja, que amou os seus escolhidos de uma tal maneira que deu o seu único filho para que morresse por mim e por você. Então tenha certeza que Jesus, que o nosso Deus, ele me ama, ele te ama. E o melhor, ele já fez para nossas vidas. Amém? Então que Deus nos abençoe, que nos conceda uma noite de bênção e de paz na sua presença. E eu agradeço pela oportunidade. Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esse momento. É momento de nós estarmos juntos. É momento de nós estarmos bem. É momento, igreja, de nós estarmos felizes. Nós não estamos felizes, não é porque nós estamos sorrindo das tristezas das pessoas, não. Nós não estamos felizes, não é porque nós estamos sorrindo porque está vindo óbito, não. Nós temos que estar felizes porque a alegria é uma alegria que enche dentro da gente. É que flui do nosso interior, porque essa alegria é uma alegria eterna. Essa alegria é saber, porque independente de qualquer situação, Jesus Cristo vai vir nos buscar para nos levar para a presença do Pai. Essa é a alegria que está em nosso coração. Então, que nós possamos até ficar tristes em qualquer momento, mas não perturbados e não agoniados, porque nós temos que confiar em Jesus Cristo. Confie nele. Confie nele. Confie em Jesus Cristo. Não perca a sua esperança. Não perca a sua fé. Não tenha a sua fé minada, como os discípulos tiveram. Não deixe a sua fé minada, mas confie em Cristo. Confie naquele que vocês nunca viram, que eu nunca vi. Mas nós temos a certeza que ele existe e que ele preparou este lugar para nós. E que Deus nos abençoe. Amém. Amém.